Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, você que está neste momento vendo este vídeo. Olha, eu estou aqui para falar da grandeza de Deus na minha vida e na sua vida. Talvez esta tarde tenha sido uma tarde turbulenta, talvez tenha sido um dia onde nem tudo foi bênçãos na sua vida. Mas eu quero dizer a você que mesmo nas provas o Senhor está conosco. Às vezes você olha diante das lutas, das provações e até pensa que Deus te esqueceu. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus não esquece nenhum dos seus. Basta confiarmos, basta buscarmos com fé, com coragem, porque o Senhor Jesus, Ele está de braços abertos para dar tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero atentar para um detalhe. Vejam como é importante e como é o agir de Deus na vida das pessoas. Você nesse momento, com certeza, é conhecedor da palavra de Deus. Veja o que aconteceu com o servo José. José era um homem que vivia uma vida simples, mas José era um escolhido de Deus. Mas José morava em Canaã. E Deus deu a ele um sonho que ele seria governador do Egito. Agora, como você pode ser governador de uma terra estranha? Você tinha que ir para o Egito de alguma forma. Mas se Deus colocasse no coração de José simplesmente para ele ir para o Egito, ao chegar no Egito, os caminhos que ele ia trilhar talvez não possibilitassem acontecer na vida dele aquilo que tinha para acontecer. Mas se Deus disse que vai acontecer, realmente vai acontecer. E aí Deus coloca o seu servo para andar pelos caminhos que o Senhor escolheu. Mas vejam que o fato de José ser um escolhido de Deus despertou o ciúme dos seus irmãos. Talvez por você ser o escolhido de Deus tenha passado provas, lutas, porque muitas pessoas tenham sentido inveja de você, tenha criado problemas para você. Porque de uma coisa esteja certo, meu irmão, o diabo só se aproxima de quem está perto de Deus. Veja que José então foi jogado num vale para morrer. Os irmãos de José, por ciúmes, porque ele era o querido de seus pais, então colocaram José naquele poço para que morresse. Mas como é a ação de Deus? Deus permitiu que aqueles mercadores passassem por aquele lugar. E também Deus tocou no coração dos seus irmãos que tirassem, não deixassem José morrer ali e vendessem ele como escravo. E então ele foi levado para o Egito, da forma mais sofrida possível, sem nenhum conforto, em cima de uma carroça, em algumas partes da viagem com certeza arrastado, passando fome, passando frio. Afinal de contas ele era um escravo. E ao chegar na terra estranha, então ele vive a sua vida como escravo, ele é chicoteado. Mas um dia, olhando para José, perceberam que tinha algo de especial naquele moço. Ele era inteligente, enfim, nele já brilhava a luz de Deus. E ele é levado para trabalhar na casa de Potifar, na casa do chefe da guarda. Agora José já era um homem importante. Mais uma vez ele despertou a inveja. As pessoas que estavam no presídio, os demais escravos, não entendiam por que é que José, um escravo hebreu que recém chegou àquela terra e agora já tinha posição de destaque diante do rei, diante de Potifar, que era o segundo homem mais importante daquele reinado. E então é quando o diabo mais uma vez usa aquela mulher, e aquela mulher o acusa de adultério. Mas veja que José, por ser temente a Deus, José não quis adulterar com aquela mulher. Tantos outros homens do reino adulteraram com ela, mas José não. José era especial, ele era um chamado de Deus, ele temia ao Deus único, ao Deus poderoso, e ele não cometeu adultério com aquela mulher.
Ela então o acusou. E a fuga de José deixou aquela capa que permitiu ser a prova, e José mais uma vez foi encarcerado. José então vai para a prisão, e José fica muito tempo na prisão. Muitas vezes ele foi persuadido a rejeitar o seu Deus. Muitas vezes José foi induzido a rejeitar o seu Deus, mas ele sempre se manteve fiel ao bom Deus. Mesmo passando por lutas, por provas, jamais amaldiçoou o nome do Senhor. E um dia então, Deus permite que ele consiga interpretar um sonho sobre a vida do copeiro e do padeiro do rei. E ele diz que um voltaria para o seu lugar de antes e o outro perderia a cabeça. Aquele padeiro zombou de José. Aquele padeiro zombou de José, dizendo: capaz que isto vai me acontecer, capaz que eu vou ser morto. E no dia, realmente assim aconteceu. O copeiro voltou ao seu posto de trabalho, servir o rei, e o padeiro teve a cabeça decepada. Muito logo, e muitas pessoas ali dentro do presídio perceberam isso, ouviram isso, testemunharam este sonho se realizando, se concretizando. Quando o rei teve um sonho, aquele mesmo copeiro disse ao rei: olha, rei, lá na prisão eu vi um homem que interpreta sonhos. Ele interpretou o sonho e exatamente como ele interpretou, aconteceu. Eu voltei para o meu posto de trabalho. Mas o padeiro teve a cabeça decepada exatamente como ele previu. Então o rei manda chamar José. Diante de um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, José disse: são 7 anos de fartura e 7 anos de muita miséria no Egito. E assim sucedeu, assim aconteceu. E José foi colocado como o segundo homem mais importante no reinado do Senhor das duas terras. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês? José, quando já era governador, teve nas suas mãos os seus irmãos. E José, em momento algum, José agiu com vingança contra seus irmãos. Ao contrário, José perdoou. Esta é a grande diferença de um homem de Deus. Mesmo passando por lutas, por provas, continua fiel a Deus. Mesmo passando por lutas, por provas, jamais desacredita no seu Deus. E jamais comete a maldade quando tem o poder nas mãos. Sempre olha para o próximo como sendo a si mesmo. Ama ao próximo como a si mesmo. Assim foi que José viveu. Passou por lutas, passou por provas, mas o sonho de Deus na vida de José se realizou. Quero dizer a você que nesta tarde pode estar acontecendo na sua vida o mesmo que aconteceu na vida de José. Você está passando por provações, por dificuldades. Muitas vezes situações estão acontecendo ao seu redor para provar a sua fé, mas de uma coisa tenha certeza: se você for fiel até o fim, você verás a glória de Deus. O sonho de Deus se realizará na sua vida. Fica com Deus, tenha um dia maravilhoso e que Deus possa abençoar-te grandemente. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.